Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral e análise real, ou sob o contexto da análise real. Vamos então tentar demonstrar mais uma importante propriedade, a saber, vamos considerar agora uma função g, a qual apresenta dependência funcional em uma função f, e a função f, por sua vez, apresentará dependência funcional na variável x. Então, trata-se de função g com dependência funcional na função f, ou em termos da função f, trata-se então de g função composta. Então, vamos tentar aqui calcular a derivada de g em relação a x. E isso, como deve ser construído, nós devemos aplicar a definição de derivada de uma função. Então, o limite é quando ΔX tende a zero, e aqui nós vamos escrever g, e g depende de f, então f de x mais ΔX, menos g de f de x. Muito bem, todo esse termo dividido por ΔX. Pois bem, então agora consideremos que ΔF, ou seja, a variação da função f, é f de x mais ΔX menos f de x. De modo que nós podemos considerar que f de x mais ΔX é igual a ΔF menos f. Muito bem, menos f de x. Então, essa expressão aqui pode ser substituída e podemos usufruí-la adequadamente. Muito bem. Então, aqui o termo com sinal de mais, perdão. Muito bom. Então, vamos usufruir da propriedade de elemento neutro para a operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais, pois o número 1 é um elemento neutro para a operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais, de modo que nós podemos dividir por ΔF e ΔF no numerador e no denominador, fazer essa operação, preservando o resultado, uma vez que ΔF é diferente de zero, de modo a evitarmos zero dividido por zero, uma vez que zero dividido por zero, no âmbito da análise real, sob o contexto da análise real, indica que a solução de zero dividido por zero essa estrutura algébrica apresenta um conjunto de solução infinitamente degenerado, composto por infinitas soluções. De modo que nós podemos, então, escrever aqui limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre g de f de x mais ΔX menos g de f de x dividido por ΔX, e então podemos aplicar aqui o limite quando ΔF tende a zero de 1 dividido por 1, ou do número 1. E nós sabemos, sob o contexto da análise real, que o limite de uma constante é a própria constante, de modo que o limite de 1 é igual ao número 1. Então, aqui nós podemos escrever dg dx de que modo? Como o limite, quando ΔX tende a zero, aplicado sobre g de f de x mais ΔX, menos g de f de x, dividido por ΔX, aqui multiplicado pelo limite, quando ΔF tende a zero, de ΔF dividido por ΔF, considerando aqui, obviamente, evidentemente, que ΔF é diferente de zero. Então, sob esse contexto, nós podemos redefinir, reposicionar os termos de modo que não somente os termos, mas como os seus respectivos limites, de modo que nós podemos escrever a derivada de g em relação a x como
o limite, quando ΔF tende a zero, reposicionando então G de f de x mais ΔX, pode ser escrito como G de ΔF, de f mais ΔF, menos G de f. Todo esse termo dividido por ΔF. E então reposicionamos os termos nos limites, nos novos limites. Então aqui limite quando ΔX tende a zero, de ΔF dividido por ΔX, reposicionando os termos. Então, como podemos escrever, essa é a definição de derivada, de modo que nós temos derivada de G em relação a f, multiplicado pela derivada de f em relação a x, com base nas definições, nas conhecidas definições. Então, por fim, dada uma função g que dependa de uma função x, de uma função f, cuja dependência funcional está em x, então a derivada de g em relação a x é a derivada de g em relação a f multiplicado pela derivada de f em relação a x. Demonstramos então essa importante propriedade do cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Muito obrigado a todos.